O Cruzeiro tem um baita desafio pela frente. O compromisso no domingo é diante do Internacional de Porto Alegre. Cruzeiro ganhou a primeira no Brasileiro. Quem sabe, hein, Cruzeiro? Quem sabe o Cruzeirão buscando 3 pontos lá no Beira-Rio? Não é má ideia, não. Bota fé, hein, Cruzeiro? Sinal eletrônico vai marcar 12h15. Quem tem as informações do Cruzeirão no Sextou do Rádio Esportes é o Paulo Azeredo. Como é que vai o Cruzeiro pra esse jogo, Paulinho? Um abraço, boa tarde. Fala, Thiago, abraço pra você, quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes desta sexta-feira. Thiago, vamos começar então trazendo aqui uma boa notícia pro torcedor do Cruzeiro, Thiago. Aliás, 2 boas notícias, né? A primeira delas, a gente já vinha até comentando aqui na Itatiaia, o Jonathan Jesus está treinando normalmente, então deverá ser reforço para a defesa, para esse compromisso contra o Internacional. Jogador que ficou de fora, né, do jogo da estreia no Brasileirão e também da Copa Sul-Americana, mas já treinou normalmente nos dias anteriores e vai pro jogo, com certeza, formar a dupla com o Fabrício Bruno. Pelo menos, a menos que o Jardim não queira, né, e opte pelo Gamarra. Mas o Jonathan Jesus vinha fazendo um bom trabalho, vinha sendo titular, foi titular contra o Bragantino, naquele amistoso que a Itatiaia transmitiu, então é bem provável que ele forme a dupla de zaga sim ao lado do Fabrício Bruno. Agora, outra boa notícia, Thiago, e eu digo boa notícia porque é o seguinte, o Cruzeiro está em compasso de espera ainda em relação ao caso Gabigol. O julgamento aconteceu ontem, acontece hoje e até buscando informações em relação ao expediente, o julgamento está acontecendo no Rio de Janeiro. Então vai se arrastar sim até lá por volta de 5h30, 6 horas. Agora, a boa notícia, Thiago, é que é bem provável que ele jogue contra o Internacional. Por quê? Eu estava apurando agora pela manhã com alguns companheiros e conversei com um grande amigo que já está acostumado a lidar com esse tipo de coisa, né? Julgamentos na área do futebol e também do caso. Ele me informou o seguinte: Paulinho, olha, o julgamento acontece hoje, mas não é como os filmes que vocês assistem aí, nós assistimos, em que o resultado sai lá, bate o martelo no final, fala Gabigol, inocente, absolvido, tá punido. Não é assim não. Não é comum isso acontecer, não. É bem provável que o resultado do julgamento, né, o veredito, saia daqui uns dias ou até daqui um mês. Então, sério? É sério. Maravilhoso. Ué, mas, é sério. Ele me explicou hoje. Eles estão julgando, estão ouvindo. O Cruzeiro, inclusive, está acompanhando, mas não de perto, porque o Gabigol tem o seu corpo jurídico particular desde a época do Flamengo lá, quando começou tudo isso. Só que o Cruzeiro trabalha, não é nada oficial, tá, Thiago? Cravado, mas o Cruzeiro trabalha para ter o Gabigol no domingo contra o Internacional. Vai pegar o quê? Ele não treinou hoje e não treinou ontem. Mas voltando, Rio de Janeiro aqui do lado. Mas se o resultado não vai sair hoje, então ele vai jogar domingo. Pois é, tem um treino amanhã ainda. O Cruzeiro trabalha com essa possibilidade. Não, mas peraí, já é sabido que o resultado não sai hoje. Não, porque ele não treinou esses dias. É o seguinte, deixa eu explicar aqui. Mas ele não treinou por quê? Não é comum o resultado sair no dia. Tá? O que ele me disse é o seguinte, não é comum. O comum é não sair, mas pode sair. Tá? E aí, então, o Gabigol estaria em campo no domingo. Se não sair o resultado hoje, como é comum de não acontecer mesmo, não sai o resultado, então o Gabigol poderia jogar no domingo. Vai depender só do Leonardo Jardim, repito, porque ele não treinou esses 2 dias, mas amanhã poderia estar treinando normalmente à tarde. O Cruzeiro treina hoje à tarde e treina amanhã à tarde. Se o Gabigol realmente não tiver o veredito, né, a batida final hoje, como comumente acontece, né, vamos dizer assim, nos julgamentos, ele estaria em campo no próximo domingo contra o Internacional e aguardaria o resultado do seu julgamento. Então... Só para entender, ele já perdeu 2 treinamentos. E ontem e hoje. Já perdeu? Isso, tem um amanhã. Não, o treinamento que define o time para domingo é hoje. Amanhã é um trabalho de acerto tático. Isso. Aí o trabalho, né, não define time. Coletivo, montagem de time, ele acontece 48 horas antes. Então o time que será montado pelo Leonardo Jardim vai ser definido hoje, sem o Gabigol. Pelo tamanho do Gabigol, Edu e Emerson Romano, o Cruzeiro pode se dar ao luxo, o Leonardo Jardim, de esperar por ele. Não, o Gabigol não fica fora, vai jogar domingo de qualquer maneira. E ele jogou os 2 jogos também, né, Thiago? Jogou com o Mirassol e jogou com o Santa Fé. Mas ficou 40 dias parado, né? Pelo amor de Deus, não vem com esse papo poupar, não. O cara ficou 40 dias sem jogar. Não é poupar, não. Tô dizendo que isso é um a mais pra que ele jogue domingo. Então, porque... Entrosamento tem, né? Tirou os caras já desse jogo lá na Argentina, que pra mim não tinha que ter tirado. Os caras ficaram 40 dias sem jogar, tá bom. Tirou e deu no que deu, perdeu o Cruzeiro. Ô Edu, o Gabigol, pelo tamanho que tem, pode se dar ao luxo o Cruzeiro de não tê-lo hoje no treinamento que define o time, espera por ele até amanhã, ou... Você imagina, conhecendo o Leonardo Jardim, né, pela sua maneira de trabalhar, de que o Gabigol
deverá ser desfalque no Cruzeiro domingo por ter perdido aí grande parte dos treinamentos da semana. A gente não sabe se ele vai ser desfalque ou não, justamente por causa do resultado, né, do veredito. Mas se nada for definido, eu não vejo problema dele chegar de viagem e jogar, cara. O Leonardo Jardim tá quase 60 dias trabalhando com o Gabigol entre os titulares. Ele já sabe qual a função dele em campo, o que o Leonardo Jardim gosta do centroavante, qual tipo de movimentação. Enfim, não tem muito mistério. A não ser que o Leonardo Jardim esteja preparando uma novidade absurda pro jogo contra o Internacional, que eu não acredito. O Jardim ficou esses dias treinando e fez 2 jogos, gente, oficiais, 2 jogos, que mostraram pra ele, e vem mostrando até aqui o que tá dando certo, o que tá dando errado, o que ele precisa mudar aos poucos e o que ele precisa aperfeiçoar. O futebol não se faz dessa maneira, eu falo isso aqui sempre, futebol não é videogame, não é PlayStation. Você aperta o start ali, muda tudo, você continua rendendo. O cara ficou 45 dias treinando o time de uma maneira. Em 2 jogos a coisa não rendeu. Aí vai mudar tudo. Não é assim, cara. Você não muda o trabalho que foi feito durante 40 e tantos dias por conta de 2 jogos e que você realmente foi mal. Você pode fazer pequenos ajustes. Eu acho que é nisso que o Jardim está se apegando. Agora, um jogador que fica fora, um cara que está ambientado, se ele ficou fora 2 treinos, 3 treinos, não faz tanta diferença. A maior diferença é foco. Talvez o Gabriel Barbosa não tivesse foco para estar aqui essa semana treinando com o julgamento acontecendo no Rio de Janeiro e que ele pode ser punido ou não. É a mesma coisa que a gente tem dito a respeito do Matheus Pereira. Ele está focado em outra coisa. Ah, não, mas o Matheus Pereira é fundamental, o Gabigol é fundamental, mas o cara em campo ou no treino, com a cabeça em outro lugar, ele vai estar focado? Ele vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Eu acho que vai te atrapalhar. Então é foco. A hora que o Gabigol voltar focado, ele segue jogando. O Emerson Romano, é um desafio tremendo, né? Uma montanha que o Cruzeiro tem que escalar para jogar contra esse Internacional, que manteve a base do ano passado, que já foi muito bem na reta final do Campeonato Brasileiro com o Roger Machado, que começa o ano muito bem. O Inter, campeão gaúcho, não vencia o estadual há quase uma década, conseguiu derrubar a hegemonia do Grêmio, que ontem na Libertadores fez um grande jogo e arrancou um ponto contra o Bahia lá em Salvador. Ter o Gabigol é um diferencial muito grande a favor do Cruzeiro, né? Até porque não tem substituto à altura também, né? Por mais que tenha o elenco. O Lautaro, por exemplo, que jogou no meio de semana. Misericórdia, né, Romano? O negócio é o seguinte, Thiago. Uma coisa é você, e aí pensando como os zagueiros do Inter. Uma coisa é você, véspera do jogo, falar assim: não, aquele Gabigol é chato, vai ter que marcar aquele cara, tem que tomar cuidado. Ele gira de um jeito diferente com a bola e tal. E existe, inclusive, todo um levantamento da característica do atacante que os zagueiros recebem, até mesmo pelo celular, que o departamento de scout faz, né? Departamento de análise. A outra é, com todo respeito, vem o Lautaro. Os caras dão até uma relaxada. Falam assim, não, o Lautaro, ele é bom jogador, mas não tá um perigo que tem um Gabigol, porque o Gabigol, se você der uma bobeira, ele vai lá e marca. É um momento complicado que o Cruzeiro tá vivendo, né? E o Leonardo Jardim vivendo nesse momento, porque ele não pode contar com o seu camisa 10. E aí tem toda uma explicação, e o Cruzeiro entende isso com relação ao Matheus Pereira, e também agora vive essa expectativa de ter ou não ter o Gabigol no jogo, o que acaba atrapalhando, inclusive, o planejamento do Leonardo Jardim. Aquilo que ele planejou, aquilo que ele pensou de time do Cruzeiro, até agora ele não conseguiu colocar em campo. Ele não teve seu camisa 10 e agora pode não ter seu camisa 9. E o 10 certamente não terá também, né, Azeredo? Sobre isso, Thiago, até ouvi o nosso companheiro ontem da Band, Everton Guimarães, trouxe uma informação importante. A gravidez da esposa do Matheus Pereira é de alto risco. E eles não têm rede de apoio, nem da parte da esposa, nem da parte do Matheus Pereira. As famílias não moram no Brasil. Então, ele já teria conversado, tá treinando normalmente, tá? Treinando bem, inclusive, conversei hoje pela manhã com o pessoal do Cruzeiro. Treinando normalmente, treinou quarta, treinou ontem, vai treinar hoje. Mas tem até amanhã para definir a situação da esposa dele. Até, me parece que caso não nasça, né, de parto natural até amanhã, terá que ser feita uma cesariana, né? Porque é uma gravidez de alto risco, repito. E aí o Matheus Pereira, esse realmente não viaja, porque você é pai, Thiago, você sabe muito bem disso. Quando a gravidez já corre normalmente, a gente fica preocupado do mesmo jeito, com qualquer coisa, né? Quando é uma gravidez de alto risco, e você não tem a rede de apoio, que é muito importante, pai, mãe, enfim, alguém para ajudar, ainda é mais complicado. Por isso,
o Matheus Pereira teve essa conversa internamente no clube para que pudesse então acompanhar de perto e dar todo o apoio necessário à sua esposa nesta gravidez e nesse parto, né? Porque muita gente falou assim, mas pô, o cara não pode viajar ali, né? Ir ali em Porto Alegre, 3 horas daqui e tal, e voltar, se o bebê for nascer e tudo. Mas é por isso, é porque é uma gravidez de alto risco e ele pediu para acompanhar de perto a sua esposa no parto, viu, Thiago? Olha, eu vou dar um tempinho pra você vir pro YouTube pra ver a nova camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro não consegue lançar uma camisa, cara. Tudo vaza no Cruzeiro, é impressionante. Já vazou a possível, deve ser a camisa, porque sempre vaza. No início eu até achei que era intencional, mas como os vazamentos são imagens horríveis, eu tô até... Não, a imagem até embaçada, né? Não, é sempre, né? Então, parece a imagem do VAR, né, cara? Não pode ser... Parece aquele celular Nokia antigo, não né? Não pode ser intencional. Tô mandando agora aqui pra gente colocar no YouTube. Você vem pro YouTube e você vai decidir comigo se gostou ou não da nova camisa do Cruzeiro. Ela é diferente, viu? Bem diferente. Eu vou dar um recado pra você mais uma vez sobre a dengue, enquanto a gente prepara pro YouTube a camisa nova do Cruzeiro, a camisa 2, que o Cruzeiro vai lançar e que já vazou. A informação é de que roubaram a carga de camisa lá em São Paulo e o cara tirou a foto e postou. Já eu vou pôr na tela, hein? Primeiro recado pra você, já sabe que dengue, zika e chikungunya tá por aí, estão por aí ainda, né? Mosquito da dengue, da zika, chikungunya, só que a prefeitura de BH tem feito a parte dela. 500 mil de imóveis já visitados no combate ao mosquito. Mas você sabia que quase 90% dos focos nos domicílios, é isso mesmo, dentro da sua casa, é importante que a gente faça a nossa parte. Então, acesse pbh.gov.br/dengue, Prefeitura de Belo Horizonte, trabalho, energia, coração. Põe na tela, galera que tá no YouTube, você que tá vindo pro YouTube, olha aí a nova camisa do Cruzeiro, possivelmente, né? Já que é um vazamento extraoficial. Eu vou reagir igual eu reagi a primeira. Quando eu vi vazado, não gostei. Quando eu vi pessoalmente, quando trouxeram aqui a camisa no estúdio, eu gostei. Achei bonita. Agora, pra você do rádio, eu descrevo. É a camisa branca, que o Cruzeiro sempre usou, só que com listras na horizontal Parece um spray. É isso que eu ia falar, parece pichação, né, cara? Mas não é por causa da qualidade da imagem. Então, pode ser. É bem provável que seja. Só que não é aquela linha uniforme. Ela é uma linha, parece realmente alguma coisa pintada. Talvez seja até a ideia mesmo, de dar ali uma cara diferente. Tá aí na tela, então, a camisa branca. Gostou, Edu Panzi, ou não dá pra avaliar pela imagem? Não dá pra avaliar pela imagem. Mas, assim, a camisa branca, a camisa do Cruzeiro, do Inter, do Goiás, eu acho que o simples é o que é o bonito, sabe? A branca, azul, sem detalhes, enfim, mas é gosto. E eu gosto sempre camisa 3, eu acho que você pode mexer. Eu gosto sempre das estrelas soltas, nessa de novo a camisa com escudo, né, Romário? Também. O Cruzeiro se notabilizou porque a camisa toda azul, as estrelas brancas soltas no peito, uniforme lindo. Aí já pegaram o uniforme do Internacional do ano passado e colocaram o azul esse ano e virou a camisa do Cruzeiro, que é a mesma camisa. E agora... O layout, né? Essa camisa com essa lista horizontal aí, eu espero ver com mais qualidade e tal, mas por essa foto eu achei feia.